Amém, queridos? Vamos iniciar. Igreja Batista Renovada do Jardim Brasil é a nossa escola bíblica e o tema de hoje é os 5 dons ministeriais, tá? Os 5 ministérios que a igreja possui, tá? A leitura se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, é o nosso texto que servirá como base para o nosso estudo hoje. Vamos efetuar a leitura. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Esses doutores aqui, irmãos, segundo entendidos, é melhor traduzido como mestres, professores, tá bom? Pastores e professores. Nós observamos na Bíblia, irmão, que Jesus, além dos dons espirituais, o que são os dons espirituais? Quando o crente, ele é revestido de poder, quando ele é batizado no Espírito Santo, ou como alguns dizem, com o Espírito Santo, o que é que acontece? Ele recebe dons espirituais. Geralmente, irmãos, pelo que nós lemos na Bíblia, né, é o dom de línguas ou de profecias. O dom de línguas parece aparecer com muita frequência, tá bom? Mas o crente deve procurar outros dons. São 9 o total dos dons espirituais. Bom, todo crente, ele pode buscar os 9 dons do Espírito Santo. Mas, com relação aos dons ministeriais, que é o assunto de hoje, é o tema de hoje, apesar de uma certa forma, né, que todos os crentes poder ter a graça de praticá-los em algum determinado nível, em algum momento de suas vidas, tá? O que entendemos é que com relação ao ter o dom ministerial, tá? O ministério é uma exclusividade para quem Jesus o chamar para esta missão específica. Os dons ministeriais, irmãos, eles servem para ajudar a igreja de Cristo a crescer e criar a unidade no corpo. Corpo de quem? O corpo de Cristo, que é a própria igreja. Os dons ministeriais sempre são para ajudar o seu próximo, e não aquele que detém este dom, tá bom? Então, irmãos, a igreja, ela precisa coexistir com os ministros, aqueles que Jesus chamou e concedeu dons para estar ministrando na igreja. É por isso que é errado dizer: eu não vou para nenhuma congregação, para nenhuma igreja, eu sou desigrejado, eu fico na minha casa com a minha família e ali já está tudo bem. Ali que eu estou servindo a Deus, eu não preciso de nada, eu não preciso da oferta, da dízimo, eu não preciso de pastor. Está errado. O que nós lemos aqui, irmãos? Olha só, Efésios 4:11. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Irmãos, que ideia é essa que está acontecendo na vida dos desigrejados, de muitos cristãos, né? Não sei se posso dizer cristãos, talvez cristãos entre aspas. Que ideia mais maluca é essa de achar que fica em casa com a sua família, que já é igreja? Não, mas Jesus falou que aonde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria ali. Então está aí o conceito de igreja. Aonde está escrito que isso é conceito de igreja? Isso é conceito de que Jesus se faz presente com a nossa família, quando estamos nos nossos lares, quando estamos no ônibus, 2, 3 irmãos, quando estamos num parque, vamos cantar uma canção ali para o Senhor Jesus. Isso é apenas um conceito de que Jesus se faz presente em qualquer pequena reunião, mas isso não é conceito de igreja. E conceito de igreja é muito mais amplo. Alguém inventou isso aí, que 2 ou 3 é conceito de igreja, e muita gente acatou. Até eu pensava isso há pouco tempo atrás. Aí falei, peraí, me caiu a ficha, não é bem isso não. Não é bem isso não. Igreja é como Paulo está aqui explicando. Tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista, tem pastores, tem
Como é que eu estou na minha casa? Eu e minha esposa somos igreja. Eu sou desigrejado, não preciso de pastor. Como não precisa, se Jesus Cristo deu esses dons para a edificação da igreja, para a consolação da igreja, para o fortalecimento da igreja, para a educação da igreja, para a santificação da igreja. Como é que eu não preciso de pastor? Como é que eu não preciso de um profeta? Como é que eu não preciso de um apóstolo? Como é que eu não preciso de um evangelista? Como é que você conheceu Jesus se não fossem os evangelistas? Como é que eu não preciso? Como é que você é crente? Por que você é crente? Porque você lê Bíblia? O que você entenderia da Bíblia se não fossem os mestres? Nós precisamos dos mestres. Quem são os mestres? São os professores de faculdades teológicas. Quem são os mestres? São professor, líder, né, de escola bíblica das igrejas. São esses os mestres das igrejas. Como é que a gente vai conviver sem os mestres? O Espírito Santo, ele me revela tudo. Revela? Claro que te revela tudo. Através dos mestres, através dos profetas. Como é que você vai viver sem um profeta? Você está lá angustiado, você está lá não sabendo mais o que fazer da sua vida. Como é que você vive sem uma palavra de revelação profética? Como é possível? Uma palavra de conforto, de consolo. Quantas vezes um profeta salvou alguém de ir para uma forca, de se suicidar? Ou de sair da igreja evangélica e descer para as religiões que não tem Deus, que não tem Jesus no coração? Como é que você vai imaginar que você pode viver sem os profetas do Senhor? E onde estão os profetas? Cadê os profetas? Cadê os pastores? Cadê os doutores, os mestres? Cadê os evangelistas e os apóstolos? Estão nas igrejas, irmãos. Mas na minha igreja não tem apóstolo. Você que pensa que não tem apóstolo. Nós vamos explicar para vocês o que significa cada ministério. Aí você vai descobrir que você tem um apóstolo, que você tem os seus profetas. Você vai descobrir que você tem pastor, que você tem evangelistas, que você tem mestres. Você vai descobrir hoje aqui. Vamos lá. Vamos então estudar, irmãos, a respeito de cada um dos 5 dons ministeriais. Primeiro deles, irmãos, não existe um dom mais importante do que o outro. Não existe. A ordem aqui não tem nada a ver em grau de importância. Porque como é que o apóstolo vai viver sem os pastores? Como é que os pastores vão viver sem os evangelistas? As igrejas ficam tudo vazias. Sem evangelista, a igreja não cresce. Como é que o profeta vai viver sem pastor? Ele precisa de alguém para apacentá-lo também, para administrá-lo, para dar a ele a oportunidade de falar com o rebanho. O profeta pode levantar na frente da igreja e começar a falar. O pastor é que vai administrar o tempo do profeta, que hora que o profeta vai falar. Então nós precisamos de todos esses dons na igreja. Então, quem é o apóstolo? Irmãos, nós acreditamos que além do colegiado apostólico, que era aquele dos 12 apóstolos, você já deve ter ouvido falar dos 12 apóstolos, aquele era um colegiado fechado, tá? Além desse colegiado, nós temos o dom ministerial de apóstolo. Irmãos, nós não temos mais apóstolos, um poder apostólico de que tinha os 12, de lançar fundamentos, tá? Os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tá? O fundamento não é apóstolo e pastor, apóstolo e evangelista, apóstolo e não. Os fundamentos da igreja foram lançados por apóstolos e profetas, é o que está escrito em Efésios. Então, aquele colegiado lá de apóstolos, também com os profetas, foi que lançou o fundamento cuja base foi escrita a palavra de Deus, a Bíblia. Nós não temos mais ninguém com esse poder. Esse negócio de apóstolo da igreja tal, esquece isso. Ele não tem mais autoridade nenhuma apostólica como tinham aqueles apóstolos que faziam parte do colegiado dos 12. Então, pastor, quem são esses apóstolos hoje? Irmãos, nós entendemos que trata-se de pessoas chamadas por Deus para fundar igrejas. Nós conhecemos alguns apóstolos, vamos citar aqui o nome de um, não sei se R.R. Soares. R.R. Soares é um apóstolo. Mas pastor, lá está dizendo missionário R.R. Soares. Isso. Ele foi muito sábio por colocar esse título, porque apóstolo significa aquele que é enviado para uma missão. Então, quem é enviado para a missão é o quê? Missionário. Então, por isso que é missionário, que é o Romildo, né? Romildo, R.R. Soares.
Aquele trabalho, ele é o apóstolo daquele trabalho. Ele cuida de todas aquelas igrejas, de todos aqueles pastores, bispos, profetas, evangelistas, né? Então, ele é o apóstolo. O que é um apóstolo, irmãos? O que é um apóstolo? É um pastor incumbido de fundar um ministério, um trabalho, uma igreja. E ele vai administrar tudo aquilo. Não é porque ele é o apóstolo que ele é o melhor pregador. Não. Geralmente os melhores pregadores são os profetas da igreja. Nós vamos explicar já o que é profeta. Geralmente. Mas a igreja, não obstante ele não ser o melhor pregador, não importa. O que importa é que ele tem uma autoridade sobre aquele lugar que Deus o colocou. Ele tem uma autoridade apostólica. Não é aquela autoridade. Ele não é apóstolo. Ele tem o dom de apóstolo. Dom ministerial de apóstolo. Porque apóstolo bom é apóstolo morto. Quem são os apóstolos mortos? Os 12 apóstolos. Apóstolo bom, irmãos, são os apóstolos que já morreram. Os apóstolos que nós temos hoje são pessoas que têm o dom ministerial de apóstolo. Por isso, eu mesmo não gosto quando se dá a alguma pessoa o título de apóstolo. Quando você dá esse título para a pessoa, na cabeça das pessoas que ficam lendo a Bíblia, né, que lê a Bíblia e que lê os apóstolos lá, os 12 apóstolos, começa a achar que esses apóstolos têm aquela autoridade daqueles lá. E isso não é verdade. Então, um termo mais correto seria missionário ou o pastor presidente, o pastor fundador de um trabalho, ou que está dando continuidade, né? No lugar daquele fundador que morreu, ele acaba ficando como um apóstolo ali. Eu entendo isso, que recebeu a missão de cuidar daquele rebanho, daquele grande rebanho estruturado com igrejas, que tem os seus presbíteros, né? Quem são os presbíteros anciãos? Quem são os anciãos? São os pastores, são os profetas, são os evangelistas, né? Então, esse apóstolo acaba fazendo esse tipo de trabalho. Tá bom? Nós evitamos, aqui na Igreja Batista, nós não damos o título de apóstolo, tá? Geralmente os conhecemos como missionários, pastor fundador, pastor presidente, tá? Bom, e esse pastor com dom de apóstolo, irmãos, ele preside igrejas e pastores. Esse é o primeiro dom ministerial. Vamos para o segundo dom ministerial. Vocês estão acompanhando aí, irmãos? Eu estou explicando cada um dos dons. Vocês estão me acompanhando. Para quem me conhece, eu gostaria que depois, lá no final, no grupo da igreja, porque quem me conhece, coloca lá qual é o dom ministerial que você acredita que eu tenho. Tá bom? Só para vocês colocar lá para nós tentar enxergar se houve um entendimento do estudo de hoje. Vamos lá. O segundo, irmãos, o segundo dom ministerial é o de profeta. Nós entendemos, irmãos, que os profetas no Novo Testamento não confundir com os profetas do Velho Testamento. Sabe? Nós entendemos que os profetas do Novo Testamento são homens de Deus com o dom ministerial de profeta, e não com o poder, com o ministério. Ele é o profeta, aquele que vai ser consultado, aquele que não erra uma, que adivinha RG das pessoas, CPF. Não é esse tipo de profeta que nós estamos falando aqui, irmãos. É um dom ministerial de profeta. É diferente. Bom, existe na Bíblia 3 categorias de profetas. O primeiro são os profetas do Velho Testamento. Eles eram uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. E eles duraram até quem, Madineia? O último profeta quem foi? João Batista, tá? Bom, e a segunda classe são os profetas que manifestam o dom de profecia esporadicamente, podendo ser homens ou mulheres, velhos ou jovens. Paulo chega a chamá-los de profetas, verdade. Coloca aí, irmã, para os irmãos dar uma olhadinha aí. 1 Coríntios, capítulo 14, 29, por favor. Também 2 ou 3, olha agora. Também 2 ou 3 profetas podem falar a mensagem de Deus.
cada um por sua vez. Se tiverem o dom para tal, enquanto os outros devem ouvir atentamente. Este aqui, irmãos, nos parece que não se trata do dom ministerial de profeta. Isso aqui é o dom de profecias, que Paulo também chama de profetas, porque está profetizando é profeta, mas não é um título para ser dado, este aqui é o profeta da igreja, porque é um dom esporádico, ele não é um dom residente. O que é o dom residente? É quando o profeta tem um dom ministerial, de manhã, de tarde, de noite. Não é uma pessoa que está na igreja e de repente vai profetizar. Não, o profeta ele está profetizando o tempo todo, ele tem um dom residente em si. Tá? Agora, existe ainda o dom ministerial de profeta, além do dom que eu acabei de falar para vocês. O profeta com dom residente, ou seja, não se trata de um dom de profecias, onde esporadicamente se profetiza, mas sim do dom onde a pessoa tem a graça de abrir a boca e profetizar a palavra de Deus o tempo todo. Eles são conhecidos como pregadores excelentes. Não porque tem boa oratória, porque são inteligentes, senão todo advogado, que fala bem no plenário lá, que ele também teria dom de profeta, isso não é verdade. Então não é que ele tem, não é porque ele tem uma boa oratória que ele é profeta, não. Mas sim porque eles pregam sob a direção do Espírito Santo, independentemente de estarem manifestando o dom de profecia, eles estão profetizando, porque estão falando ali a palavra de Deus, e quando você ouve o profeta pregando, você logo sente, Deus está falando comigo, quem falou isso para ele? Que palavra é essa? Exatamente o que eu estava precisando ouvir. Então, quando o profeta está pregando, você vai recebendo revelações. O profeta nem sabe que está revelando, muitas vezes não sabe, até para não se vai descer, para não se vai descer, mas você está sendo revelado através da boca dos profetas de Deus, que são os irmãos, os ministros, que têm dom para profetizar. Os profetas, irmãos, que têm o dom de profetizar, eles têm o dom espiritual de profecias também, e eles também manejam muito bem a palavra da verdade. Eles são mensageiros. Os profetas de Deus são mensageiros, são pregadores, que são focados no fortalecimento da igreja, na edificação da igreja, na consolação da igreja e na santificação da igreja. Esse é o foco dos profetas. Os profetas são facilmente identificados devido ao tipo de pregação reveladora que muitas vezes nos faz identificar uma mensagem de Deus bem específica para a nossa vida, tá? O profeta pode inclusive revelar o futuro, como ocorreu no caso do profeta Ágabo, que disse para Paulo, você vai ser preso, você vai ser preso. Ele estava ali sendo como um vidente, ele estava vendo o futuro, tá bom? Então hoje a igreja, ela usa o título, não de profeta, mas ela usa o título de pastor também para os profetas. Então nós temos o pastor, que também é apóstolo, pastor presidente, pastor fundador, ou missionário, pastor missionário, tá? Então nós usamos para apóstolo o título de pastor, nós usamos para os profetas o título de pastor, nós usamos para os evangelistas o título de pastor, nós usamos para o mestre o título de pastor, e nós usamos para o pastor o próprio título de pastor, que é o pastor apacentador. Então, é nosso costume, irmãos, na Igreja Batista, nós temos o pastor apacentador, aquele que é especialista em pastorear, cuidar do rebanho, alimentar o rebanho, visitar, cuidar das suas feridas, trabalhar no psicológico das pessoas. O pastor é muito aquele lado psicológico para tratar a vida das pessoas, é muito zeloso, cuidadoso, é até pegajoso. O pastor é pegajoso, tem gente que nem gosta muito do pastor, ele vai atrás, ele aparece na sua casa do nada, esse é o pastor. O pastor é o apacentador, tá? O apóstolo não, o apóstolo não tem tempo. O apóstolo é aquele que não tem tempo, é o pastor que não tem tempo, porque ele está cuidando do rebanho como um todo, ele está cuidando dos bispos, está cuidando dos pastores, dos mestres, de tudo, de todo o trabalho da igreja, das finanças. O apóstolo está cuidando da obra como um todo, tá? Então ele não tem muito tempo para questões detalhistas, mas o pastor tem que ter. O pastor, o apacentador, ele tem esse tipo de característica, por isso ele é pastor. Já o pastor profeta não, o pastor profeta ele é o pregador.
O pastor profeta, o que ele gosta mesmo é de preparar sermão, estudar a Bíblia, escrever, ir atrás para criar frases de efeito, e até, dar respostas. Ele tem muita sabedoria para o aconselhamento. Ele faz até previsões do futuro, com dom espiritual, claro. Ele faz a previsão do futuro da sua vida, dá um encaminhamento. Qual é a vontade de Deus? Ele mostra aquela direção. Então, o pastor profeta é nesse sentido, tá bom? Então, vamos continuar. Os profetas, irmãos, no apacentar e pastorear, talvez deixe um pouco a desejar, ou muito até a desejar. No resultado final, pois o dom ministerial de pastor, apacentador, é diferente do dom do pastor profeta. O pastor profeta geralmente é um assistente, é um auxiliar, uma boa palavra, uma palavra reveladora de Deus. Por isso, é muito importante, irmãos, as igrejas buscarem em Cristo todos os 5 dons ministeriais, para que a igreja não seja carente em nenhuma área. Não adianta ter um pastor amoroso, um pastor que abraça, apacentador, um pastor que te alimenta, um pastor que vai na tua casa. Não adianta ser um pastor carinhoso, não adianta se na hora que ele pregar a Bíblia, ele não tem uma mensagem reveladora. O pastor profeta tem, mas ele não tem. Então eu preciso do pastor apacentador, e eu preciso do pastor profeta. Eu preciso do pastor também evangelista, senão a igreja não cresce. Vamos continuar. Quem é esse pastor evangelista? Quem são os irmãos que têm o dom de evangelista? Evangelista, irmãos, é aquele que tem um dom ministerial voltado para o crescimento da igreja. Ele tem a graça de falar do evangelho com muita fluidez, muita sabedoria na hora de pregar. Na verdade, todos nós, todos os crentes, fomos chamados para evangelizar. Mas o evangelista, ele faz isso com uma facilidade imensa, irmãos. Ele faz isso com muito amor. Todos nós amamos as almas. Mas o evangelista é louco por almas. Ele é apaixonado por almas. Ele é doente por almas. É diferente de nós que somos apenas evangelistas. Ele é um evangelista por excelência. Por excelência. Ele tem amor, ele tem coragem, ele vai para cima, ele quer abrir igreja, ele quer ter visão de fazer a obra crescer, tá bom? Então, tem igreja, irmãos, que ordenam os evangelistas. Tem igreja que ordena os evangelistas, mas nem sempre esses evangelistas são autênticos. Parece apenas, irmãos, aqueles enfeitezinhos de púlpito. Você olha para o púlpito lá, tem lá, sentado no púlpito, 3, 4, 5, 10 evangelistas. Daqui a uns dias eles vão para pastor. Ué, ele era evangelista ou ele era pastor? Ah, mas o pastor falou que tem pastor evangelista, ok. Mas sempre nós damos o título inicial como pastor, não dá para evangelista para depois pastor evangelista. Pastor é pastor. Pastor evangelista, pastor que é profeta, pastor que é professor, cada um dentro da sua área ministerial, do seu dom que foi chamado. Mas o que eu entendo ser errado é porque a pessoa começa lá como cooperador, aí vem com uma unção de diácono, aí vem com outra de presbítero, aí vem com outra de evangelista, aí vem com outra de pastor. Mas peraí, o evangelista, irmãos, não é nada disso que vocês veem em algumas igrejas por aí. Ah, o irmão evangelista, aquele homem tímido, não gosta de sair nas casas, não gosta de se movimentar, de fazer trabalhos evangelistas, não gosta de pregar nas praças. O pastor evangelista, ele gosta de pregar nas praças. Ele quer ir na rua direita pregar e sair gritando lá, arrebanhando as pessoas, buscando ovelha no meio de bode. Esse é o evangelista. Agora, ter o título de evangelista, sentar no púlpito, sai fora disso, está errado. O que nós precisamos é de evangelistas na concepção da palavra, que tem o dom ministerial de evangelista. Não é título, irmãos. Tem gente que nem vai receber título, vai passar a vida toda na igreja, não recebeu o título, não foi reconhecido, não tem problema. Mas ele sempre foi um evangelista, ele sempre ganhou almas e muitas almas para o Senhor Jesus. O evangelista, irmãos, ele não precisa de título para ser evangelista. Em nossa denominação também usamos o título de pastor. Na verdade são os pastores evangelistas. Nós não falamos pastores evangelistas, mas nós olhamos para a pessoa, esse pastor é evangelista. A gente não fala, mas a gente pensa, esse pastor é evangelista. Esse homem é abrir a boca, ele montar um trabalho, a igreja enche na hora, porque ele vai atrás, vai para as ruas, vai para as praças, ele é evangelista.
A função dele é encher a igreja. Mas está certo ter só esse irmão aí na igreja? Não. Tem que ter o pastor profeta, tem que ter o pastor apacentador, tem que ter tudo na igreja, irmãos. Por isso nós temos que trabalhar e orar. Jesus dá-nos crescimento, nós queremos ter os dons ministeriais presentes. Senão a igreja não vai para frente, irmãos. A igreja não cresce. Assim como os profetas, irmãos, não parecem ter o mesmo desempenho, os evangelistas, assim como os profetas, não parecem ter o mesmo desempenho como pastor apacentador, na direção de igrejas. Os evangelistas talvez não seja muito bom ocuparem, mas Timóteo, pastor, Paulo disse que fazia a obra do evangelista, então Timóteo, ele estava pastor na igreja, pastor, ele era evangelista. Meu irmão, Timóteo, ele estava recebendo essa orientação de quem? De Paulo. Paulo era o apóstolo de Timóteo, Paulo era o pastor do Timóteo. Então na igreja tinha Paulo, que era o pastor, apóstolo, que é pastor, já expliquei para vocês, né? Que é o pastor geral, e tinha o evangelista Timóteo, fazendo essa função de crescimento da igreja, tá bom? Como tinha outros cargos também. Então, não me parece correto nós temos evangelistas pastoreando a igreja, mesmo que tenha o título de pastor. Mas se tiver o título de pastor, não vai resolver. Ele dá muito crescimento para a igreja, mas pode faltar qualidade. A igreja cresce, mas pode ser desordenado. Por quê? Não tem os profetas. Quem coloca ordem na igreja, santidade na igreja, direção, fundamentalismo para a igreja, são os profetas. Tanto é que a Bíblia diz que foram apóstolos e profetas quem lançaram o fundamento da igreja. Por que profeta? Porque o profeta traz a direção, a palavra de Deus direta, aquilo que Deus está pensando, o profeta traz para você. Então não tem como você ter um evangelista pastoreando sem o profeta, sem o pastor apacentador, tá bom? Então todos nós deveríamos estar sob a direção de um pastor apóstolo, um pastor presidente, tá, da igreja, para que o trabalho venha a crescer. Quarto, falta só mais um depois. É o penúltimo. Quarto é o pastor. Esse é fácil, né? Vou comentar bem pouquinho. Pastor, o que é um pastor? Pastor é o presbítero, pastor é o bispo, é o superintendente, é o ancião. Pastor é aquele que tem o dom ministerial de pastor. É o mais conhecido e reconhecido de todos os dons. Pastor é quem apacenta, pastor é quem guia, pastor é quem cuida, pastor é quem protege o rebanho. O pastor, ele é o responsável pelo rebanho que o Senhor coloca aos seus cuidados. Aí o profeta fala assim: legal, estou fora. Não, todos nós, todos os ministros vão responder pela igreja. O evangelista, se a igreja não cresceu. O profeta, se a igreja não se santificou, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O apóstolo, porque não fundou a igreja. E o mestre, porque não ensinou com profundidade a palavra de Deus. Todos irão responder diante de Deus com relação ao rebanho, incluindo, obviamente, o pastor do rebanho, o pastor da igreja, tá? Então, o pastor é o responsável pelo rebanho que o Senhor coloca ao seu cuidado. Então, em sua ausência, um ministro com outro dom acaba sumindo, tá? Mas nós entendemos que devemos orar a Deus para que sempre haja um pastor apacentador, com o dom ministerial de pastor mesmo, na concepção da palavra, para cuidar do rebanho de Cristo. Pois os demais dons ministeriais, eles são especialistas em outras áreas. A igreja precisa do apóstolo, a igreja precisa do profeta, a igreja precisa do evangelista, a igreja precisa do pastor e a igreja precisa do professor, do mestre. Nós precisamos que todos os dons interajam para o crescimento saudável do rebanho do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos para o quinto e último, para nós encerrarmos aqui a nossa escola bíblica de hoje. É o de mestre. O mestre é aquele que tem o dom ministerial do ensino. Ele deve conhecer profundamente as Escrituras e ter habilidades para ensinar. O mestre deve suprir a igreja de informações profundas a respeito do Evangelho e da palavra de Deus em geral. Ele deve conhecer a história e as doutrinas para que o rebanho de Cristo não sofra pela falta do conhecimento, porque faltando conhecimento o povo perece, irmãos. Então nós precisamos de mestres também, e nós devemos honrar os mestres quando Deus os coloca na igreja. Esse homem é vaidoso, ele pensa que sabe tudo. Irmãos, ele não pensa que sabe tudo. Se ele tem o dom ministerial do ensino, deixa ele ministrar na igreja do Senhor. Nós precisamos também
também de pessoas que tenham o dom de mestre. Então, concluindo a nossa escola bíblica, bom, apesar dos dons ministeriais, irmãos, serem específicos para os vocacionados, na verdade, todos os crentes parecem ter uma porção de cada um desses dons. É ou não é, irmãos? Às vezes eu estou falando isso para você e você está pensando, eu tenho o dom do ensino, será que eu sou mestre? Eu tenho o dom de pregar, será que eu sou profeta? Eu tenho o dom de cuidar, ser zeloso pelas pessoas, será que eu sou um pastor? A impressão que nós temos, eu tenho o dom de evangelizar, eu gosto de ir para as praças, será que eu sou um evangelista? Na verdade, irmãos, todos nós temos um pouco de cada um desses dons. É verdade ou não é? Em uma determinada porçãozinha, mas nós temos, inclusive temos que ter. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Todo crente é comissionado a pregar. Então, todo crente, de uma certa forma, é um evangelista. Ele não tem o dom ministerial de evangelista, não é um pastor evangelista, mas ele é um evangelista. E assim sendo, cada ministro tem também uma certa porção de cada dom. Quando eu estou lendo isso aqui, eu fico pensando, agora parece que eu sou pastor. Aí eu fico pensando, parece que eu sou profeta. Parece que eu sou mestre. Eu estou agora fazendo a função de quê? De mestre, eu estou ensinando a Bíblia, não é? Então eu tenho um pouco de dom de mestre também. Eu sou um mestre por excelência? Não sou. Eu confesso a vocês que eu não sou. Eu conheço os mestres por excelência, eu sei quem são os mestres. Conhece muito e muitas vezes eu vou consultá-los, assistir vídeo desses mestres, porque eu não tenho toda essa profundidade que eles têm. Então, eu não sou um mestre por excelência, mas eu tenho um pouco desse chamado para ensinar a igreja, ainda que essa não seja a minha especialidade. Então, permita-me ilustrar com vocês, tá, essa afirmação que eu estou falando agora, para facilitar o entendimento. Esses dias, irmãos, me chamou a atenção o comentário de um famoso comentarista de futebol, quando o jogador chutou a gol, mas ele errou o alvo. E alguém o questionou, e aí, o que você acha? Esse jogador tinha ou não condição de fazer o gol? Ele disse assim, olha, apesar do jogador X ter o direito de chutar a gol, ele tem o direito, ele pode chutar. Ele deveria, na verdade, ter passado a bola para o jogador Y, porque o jogador Y estava em melhor condição para marcar o gol. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu posso pregar, eu posso ser o preletor dessa noite aqui, eu posso ser. Mas se eu tiver aqui um irmão em melhor condição, ou seja, um irmão que tem o dom ministerial de profeta, eu vou passar ao pastor profeta, para que ele ministre, porque a chance de eu errar o gol é muito maior do que a dele. Ele tem mais chance, sabe por quê? Como disse o comentarista, ele está em melhor condição de fazer o gol. Então, esta é a diferença de quem tem o dom para pregar, mas de quem tem o chamado para profeta, quem tem o dom ministerial de profeta. Esses têm muito mais condição de marcar o gol, tá bom? Isso me fez lembrar os dons ministeriais. A gente, como os ministros do Senhor, temos algumas habilidades em praticamente todos os dons, não é isso? Mas Cristo deu dons ministeriais mais específicos a cada um dos seus vocacionados para executar essa missão. Portanto, se o meu dom é de pastor, mas a igreja está carecendo muito de uma palavra para o seu fortalecimento, o pastor deve passar a bola, né? Estou falando em linguagem de futebolística, o pastor deve passar a bola para o profeta, para o ministro, para o pastor profeta, que tem um dom ministerial de profetizar, pois esse está em melhor condição, ainda em linguagem futebolística, de marcar o gol. Ele está na melhor condição, ele tem uma especialidade na pregação, em transmitir a palavra de Deus. O pastor pode até fazer a vez do profeta, mas a chance de errar é considerável. Assim como o pastor que é profeta, ele pode até apacentar a igreja, mas a chance de não dar certo é grande. Por isso ele não pode ficar muito tempo nessa função de pastor apacentador, se o seu chamado é pastor, profeta, pregador. Então o pastor pode até fazer a vez do profeta, mas a chance de errar vai ser considerável. Por isso, consideremos com respeito o dom que cada ministro do Senhor recebeu para que a igreja seja eficientemente edificada. Um outro exemplo, minha irmã. Um clínico geral, ele pode tratar praticamente de toda sorte de enfermidade. Mas quando o caso exige excelência no atendimento, a quem uma pessoa com doença de pele recorre? Ao dermatologista.
E se o caso for um quadro de problema do coração, nós vamos recorrer a um cardiologista. Então, se eu preciso de uma palavra, eu vou recorrer ao profeta. Se eu preciso do ensino, eu vou recorrer ao mestre. Se eu preciso do crescimento, eu vou recorrer ao evangelista. Estão entendendo, irmãos? Se eu preciso de cuidado, de zelo, de carinho, de afago, de psicologia espiritual, eu vou recorrer a quem? Ao pastor, ao apacentador. É isso que eu estou querendo fazer, que vocês entendam. O clínico geral sabe um pouquinho de cada coisa. Nós sabemos um pouquinho de cada coisa, eu sei um pouquinho de cada coisa, mas a minha especialidade é uma só. A especialidade do evangelista é uma só. Estão entendendo, irmãos? Então, na vida espiritual, coisas semelhantes ocorrem no ministério. Um pastor prega, evangeliza, ensina, profetiza, mas a sua excelência é em apacentar. Isso ocorre com os demais dons ministeriais, ou seja, um profeta apacenta, ensina, evangeliza, mas a sua excelência é em profetizar, ou seja, em pregar, em trazer uma mensagem reveladora de Deus, de conforto, de consolação. Logo entendemos que quando Paulo afirma que Jesus deu dons ministeriais, esses dons são específicos. Mesmo assim, é obrigação de cada crente, até um certo ponto, óbvio, realizar essas tarefas, ainda que em níveis menores, tá bom? Então, o marido é como o pastor da família. O professor da escola bíblica infantil é como um mestre. Aquele que evangeliza os colegas de trabalho é como um evangelista. E quem profetiza é como ser um profeta. Paulo, inclusive, chamou de profeta. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Amém, queridos? Espero que eu tenha sido claro, tá? Devido ao horário, eu falei um pouquinho mais rápido do que o habitual, porque a gente precisa entregar para vocês tudo aquilo que estava aqui nesse estudo, que vocês levem isso a sério. Se você tiver um chamado ministerial, não rejeite, use esse dom que Jesus coloca em tuas mãos em prol do reino de Deus. Amém? Nós vamos colocar em pé nesse momento.